Hoje estou aqui com convidados ilustres que provavelmente vocês já conhecem. Se vocês conhecem meu canal, provavelmente já conhecem eles, porque eu já recomendei o vídeo do canal aqui do Fale em Japonês, a Sara e o Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Konnichiwa! Se vocês já viram o meu vídeo de como eu aprendi japonês, ou qualquer vídeo meu recente sobre como eu tô aprendendo meu japonês, o Felipe é o meu sensei do Mirai Idiomas, olha ele aí, e a Sara também é professora do Mirai Idiomas, que também tá no canal Fale em Japonês. Eles têm um canal sobre, meio óbvio, sobre japonês, como aprender japonês. Tem vários vídeos, desde aprender hiragana, katakana, até kanji, gramática, tudo, links na descrição. E hoje eu chamei eles aqui para falar sobre algo que eu não tenho experiência aqui no Japão ainda, que é sobre como foi aprender japonês no Japão e fazer faculdade no Japão. Que isso é uma coisa que eu gostaria muito, quem sabe um dia eu consiga, mas eu ainda não tenho essa experiência e tem muita gente aqui que eu sei que gostaria e tem muita gente nos comentários que fala: eu quero fazer engenharia, quero fazer não sei o que, quero fazer não sei o que, faculdade no Japão. Como que é? Então tem duas experiências aqui diferentes, que é a do Felipe é uma experiência e da Sara é outra experiência. Eles fizeram coisas diferentes, né? Sim, bem diferentes. Então, vamos começar com o Felipe Sensei. Hi! Se apresente, fale o que você fez, onde você estudou, como foi o seu processo. Então vamos lá. Eu sou o Felipe, eu nasci aqui no Brasil, né? E eu fui pro Japão com mais ou menos... Pela primeira vez, na verdade, eu fui mais ou menos com uns 3 anos de idade. Daí eu entrei na escolinha, né? Na creche no Japão. Daí só falava japonês, mandava bala só no japonês. Daí depois, com 5 anos, voltei pro Brasil e esqueci tudo de novo. Daí só falava português. Eu só falava português só, não lembrava nada. E aí eu estudei a partir dos 10, 11 anos, né? Japonês, e foi como posso dizer assim, foi uma motivação meio banal, na verdade. Lá perto onde eu morava, né, no caminho da escola tinha um Kaikan, né, uma associação da província de Okinawa, na verdade, né, no bairro onde eu morava. Daí eu falei: nossa, mas que prédio bonito, era um prédio bem estiloso, assim, japonês, né. Eu falei: nossa, que prédio bonito. Daí eu falei assim: o que é isso daqui, mãe? Daí ela falou assim: isso daqui é uma associação de japoneses, né. Eu falei: que legal. Daí eu falei: por que eu não aprendi japonês? Porque eu sou descendente de japonês, por que eu não aprendo japonês? Daí eu comecei a aprender japonês. Daí eu entrei nessa escola, né, de japonês, né, a associação tinha uma escola também, né, ensinava japonês, daí eu entrei nela e comecei a aprender japonês a partir dos 10 anos. Daí até os 13, né, nesses 3 anos, eu aprendi mais ou menos só até o N5, né, antigamente era só 4 níveis, né, hoje são 5, mas antigamente era 4, eu fiz o primeiro nível, e aí fui pro Japão. Eu falei assim: já tenho meio que uma noção, né, e tal. Meus pais já moravam no Japão, né, desde que eu nasci, eles já moravam no Japão, eu morava com a minha avó aqui no Brasil. E aí eu fui pro Japão com os 13 anos, daí eu descobri que eu não sabia nada de japonês, obviamente, né? Não conseguia fazer nada, era quase como um analfabeto, né? Entrei já, assim, direto na escola japonesa mesmo. Não entrei no ensino fundamental. No ensino fundamental, seria mais ou menos a 7ª série, né? Hoje nós chamamos de oitavo ano, né? Acho que é o 8º agora. Né? Então foi um ano antes de terminar o ensino fundamental. E eu entrei logo, assim, caí de paraquedas na escola. Já tava no meio do ano letivo lá, com aquele palitozinho deles lá, bonitinho. E sem entender nada que ninguém tava falando. Só entendia, tipo, 1, 2, alguma coisinha aqui, uma coisinha lá na frase de 20 mil linhas, né? Nossa. E foi muito difícil. Só que eu tive uma experiência muito boa que o meu professor, né, lá no Japão, né, cada sala tem um professor responsável. E esse professor responsável é muito responsável. Ele era muito bom mesmo. Tem vários relatos, né, de alunos estrangeiros que vão pro Japão, sofrem bullying e tal. E esse professor em específico, ele era muito bom. Ele era conhecido quase que nacionalmente porque ele era professor de educação física e ele treinava muito forte o atletismo, né? Mais especificamente meia maratona. Então a nossa escola era muito famosa por isso. Então, todo mundo respeitava ele. Não só dentro da escola, como nacionalmente, né? Dentro do Japão todo. Então, ele era conhecido. Os alunos ficavam com meio que, entre aspas, medo de fazer bullying comigo, né? Porque ele era responsável, né? Então, eu não sofri nada de bullying. Ele até comprou um livro... Ele comprou vários dicionários para os alunos conseguirem conversar comigo. Ai, que beleza. Olha, de português e japonês? Isso. E esse dicionário é um que ele comprou pra mim na época, ó. Pode ser, tá tudo fofo. usado, ó. Nossa. Nossa, é difícil acontecer
acontecer isso, né? Sim. E tem às vezes eu pego algumas palavras. Peraí. E eu vejo que já tá grifado, porque os professores, eles pegavam esse dicionário para me explicar a matéria, às vezes, né, da escola. Então, Mas tinha aula de Sim. japonês como você aprendeu japonês nessa escola, ou você fez alguma outra aula separado? Antes, né, de ir pro Japão, eu fiz, né, essas aulas. Daí, quando eu fui pro Japão, não existia... Era uma cidade, assim, como eu posso dizer... Bem mais no interior, né, do que da Sara, né? Não era nenhuma cidade assim conhecida, tipo Nagoya, Tóquio. Era uma cidade bem no interior, uma província que chama Yamanashi. É do lado de Tóquio, é onde tem o Monte Fuji, mas ele é muito mais isolado do que Tóquio, muito mais interior ainda. E então eles não tinham nenhum preparo para isso. Então eu fui lá, ficava lá na sala assistindo a aula que os japoneses têm, falando sobre a formação das nuvens e eu entendendo nada. Eu, ok, beleza. Tinha aula de história do Japão e eu, não sei do que vocês estão falando, mas olha que legal, samurai ali. Era bem Vindo isso. só as figuras, né? Isso. Daí tinha, por um tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, tinha um professor, não sei se era voluntário, não sei o que era, que ele ia pra escola e eu tinha uma aula bem básica de japonês, né? Mas eu não sei quanto tempo durou, eu só sei que no último ano não tinha mais nada disso não, eu ficava na sala normal com todo mundo. Daí foi assim que eu fui aprendendo japonês, na marra. Na marra. Na marra, literalmente. Tanto que teve uma experiência que foi bem, não vou dizer traumático, mas eu fiquei muito chateado com uma experiência que foi, assim, na escola no Japão é período integral, então você chega lá na escola 8 horas da manhã, 8h15, 8h30 e vai ter aula até umas 4 horas da tarde. E aí, no finalzinho do dia, a gente faz uma reunião, né, da sala pra falar o que tem que fazer durante a semana, no dia seguinte, só que eu não sei muito japonês, então às vezes eu ficava só boiando lá. Mas muitas vezes eles falam qual é a matéria não, a lição de casa da matéria do dia seguinte. E tem uma matéria no Japão que é a economia doméstica, que você aprende a cozinhar, a costurar, a fazer coisas básicas, né? Bem Todo legal. mundo, legal. não só mulher, viu? Todo Todo mundo. mundo é obrigado a fazer uma essas matéria. coisas. Se você já Isso. viu algum anime de shoujo, você já viu alguma coisa disso. Sim. De E é personagens real. cozinhando, é real. É real. Tem uma sala uma pra co- isso. Tem uma sala de Tem uma coisa cozinhar. que eu acho que sala devia de ter cozinhar. Então tem lá dentro da escola, né, tem uma sala só de costura, tem uma cozinha, né, pra estudar. E não é a cozinha onde faz a comida de verdade, é só pra você estudar mesmo, né, pra você colocar na prática. E aí, no dia seguinte tinha essa aula de cozinha e tinha que trazer o avental. E eu não sabia disso, eu não sabia essa palavra avental, né? E aí o que aconteceu? Chegou no dia seguinte, eu não trouxe o avental, eu não tinha levado o avental porque eu não sabia, e aí eu fiquei sem fazer a aula. Na verdade é bem Tadinho. traumático. Eu como uma escorpiana, levaria isso como trauma pelo resto da vida. Sim. Psicólogo pra sempre. Falar do dia Sim, que eu não levei o avental. 3 sessões E de eu- terapia. E eu gosto um pouco de cozinhar, né? A Sara sabe, às vezes ela vem em casa, eu fico em casa, daí às vezes eu faço comida, né? Muito bem, Eu aliás. gosto de cozinhar. Eu Então eu também fiquei gosto de muito cozinhar. chateado com isso, porque todo mundo tava fazendo, eu fiquei em pé olhando, todo mundo fazendo, não podia fazer nada, literalmente nada. Só porque tava sem o avental, ai tadinho. Só porque que tava dó. sem avental, sim. E Daí aí, ninguém me emprestou também, ninguém falou nem nada. E quando você entrou no ensino médio, você já sabia então mais um pouquinho de japonês do que... Sim, isso. Daí isso aqui é outro fato muito interessante, né? Pra você entrar no ensino médio lá no Japão, não é igual aqui no Brasil que você já entra numa escola e pronto, né? Você consegue entrar. Se não for uma particular muito, muito difícil, nem nada, você vai entrar numa escola estadual, municipal, o que seja, e vai lá. Mas no Japão, mesmo sendo uma escola pública, né? Você tem que fazer um vestibular pra entrar naquela escola. No ensino médio, tem que fazer No vestibular ensino pro médio. ensino médio. Isso, tem que fazer um vestibular E ensino é médio. bem difícil. Que daí as escolas do ensino médio, né, tem uns níveis, né? Aquela escola, ela é boa porque, né, ela tem uma nota de corte alta, porque as pessoas que entram lá geralmente fazem só faculdades públicas, né? Então vai dividindo por níveis, né, as escolas. Você já vai pro ensino médio médio pensando na faculdade que você vai Isso, fazer. você já tem que ir pensando já nisso. No meu caso, eu entrei numa escola pública, né, do ensino médio, então eu tive que fazer um vestibular unificado do estado, né, mas como eu era estrangeiro e não fiz os 3 anos, lá no Japão, o ensino fundamental 2, né, são 3 anos, né,
Então, como eu não fiz inteiro, então eu fiz uma prova especial, né, de estrangeiro, que você só faz 3 matérias, né? No caso, o normal é 5, que é japonês, né, que é língua nacional, né? Matemática, história, ciências e inglês. Daí, no caso, eu podia optar por 3 matérias. Daí eu optei por espanhol, não, inglês, Criou uma nova. matemática e ciências. Nossa. Aí você fez um vestibular só com essas 3 matérias. Só essas né? 3 Que já é coisa pra matérias. Isso, uma prova entre aspas especial. A prova é a mesma, na verdade. Mas você fez em japonês? É a mesma. Tudo em japonês. Eu achava que por ser pra estrangeiro seria em inglês. Não, ela foi em Não, japonês. não. Tirando a Tudo... prova de inglês, né? Que deve ser em inglês. Isso. Porque você já tira 2 matérias já. Daí, no caso, eu tirei história e língua nacional, que é o japonês, que eu não sei muito, né? Eu só fiquei com as outras 3 que eu estudei, sim, muito. Que nem maluco. Eu tinha o quê? Uns 15 anos na época, 14, 15 anos. E eu ia, depois das aulas, eu ia fazer JUCO, né? Que é uma escola preparatória para vestibulares, né? Daí eu ia, acho que umas 2 vezes por semana nesse lugar. E como eu tinha 15 anos, então meus pais que me levavam, né? Porque era um lugar mais longe. Daí eu estudei muito para entrar nessa escola, porque eu já tinha o foco que eu queria entrar numa faculdade malemar. Não precisava ser a faculdade top da galáxia, mas entrar numa faculdade pelo menos mais ou menos boa. Daí eu entrei no ensino médio, daí eu já sabia um pouquinho melhor japonês, daí eu conseguia acompanhar a matéria com a língua nacional, história, era um pouco mais de dificuldade e tal, mas nunca reprovei, né? Nunca tive nenhum problema assim, então eu consegui passar de ano, acompanhar assim razoavelmente as aulas. E a faculdade que você fez qual curso? Daí a faculdade, né, também obviamente tem que fazer vestibular, né? Cada faculdade tem o seu jeito, o seu método de seleção, né? Não é que nem no Brasil que tem tipo uma prova só. Existe uma prova unificada para todas as faculdades públicas, né, que você faz uma prova unificada, só que cada faculdade ela pode escolher a matéria que você quer. Por exemplo, né, lá no Japão você tem várias matérias, né, por ensino médio, né, para fazer o vestibular, e na minha faculdade, por exemplo, eu podia escolher também só 3 matérias. A faculdade era assim. A seleção era assim. E as matérias podiam ser obrigatoriamente inglês e japonês, e uma outra qualquer. Qualquer um, pode ser matemática, pode ser geografia, pode ser história, pode ser qualquer outra matéria aqui. Mas muitas faculdades públicas, né, elas exigem japonês, inglês, matemática, alguma matéria de ciências, né, que geralmente para quem é de humanas vai ser biologia, né, que no ensino médio você já tem meio que o currículo de pessoas que vão prestar faculdade de humanas, vão prestar faculdade de exatas, de enfermagem e medicina. Já tem tipo desse jeito. Na minha escola do ensino médio era dividido desse jeito. Ia ser muito bom se fosse assim pro Brasil, assim. Se você já soubesse, Então, podia já focar. Na verdade, então, acho que agora teve a reformulação. Eu acho que assim. Aqui no Brasil tem uma reformulação. Eu já sou totalmente assim. contra, porque eu acho que se no terceiro colegial você mudar de ideia, pronto, adeus. Tem isso também. Não, nem, quando eu fiz o vestibular, era o Enem, que aí você fazia tudo, e aí você usava essa nota, mas eu peguei a pior fase de vestibular do planeta do Brasil, que foi quando roubaram o Enem, aí depois vazaram o Enem, e aí depois alguém tirou foto da prova do Enem e também cancelaram, acho que no ano que eu fiz a prova do Enem, cancelaram umas 4 vezes. Que delícia, e você tem zero culpa nisso e se ferra, né? Tudo bem. Aí eu falei, eu já tô com o meu psicológico totalmente abalado. Eu falei, já nem sei mais como que eu vou me sair nessa prova. Nossa, foi o pior. Foi o ano que foi o primeiro ano de unificação do Enem. Foi o pior ano. É bom e ruim. Não dá pra gente falar que é totalmente bom, não dá pra falar que é totalmente ruim, né? E fica meio termo, né? Tem que ver o que é bom, o que é ruim, né? Porque não também sei. tem gente que tá no ensino médio que não sabe ainda o que quer fazer. Que não sabe então... isso, que nem a Sara disse também, não sabe. Se você quiser mudar de carreira ali no meio do caminho, né? É difícil, né? Pra mim sempre foi enfim. Claro. Eu sempre gostei mais de humanas. Então eu já tinha certeza que eu queria ser professora desde pequena. Então foi fácil, assim, sabe?
Mas... Eu não. Então, Eu, quando era você pequena, não eu queria tipo, fazer zoologia. Eu só que resolvi fazer comunicação, tipo, nos 45 do segundo tempo. Tipo assim, tá, eu fiz vestibular, e agora? Pra onde eu vou? Gente, mas na boa, tipo, quando você tem 17 anos, você não sabe nada da vida. Tipo, É, pode então, acontecer é um difícil. pequeno detalhe que vai mudar totalmente seus planos, sua carreira, tudo. Então Sim. eu acho melhor você se preparar pra tudo, pra ter essa opção. Até porque se você só foca em humanas, você não vai conhecer a beleza de exatas. Se você só foca em exatas, você não vai conhecer. E vice-versa. Mas enfim, né? O Japão há muito tempo é assim. Eles fazem isso a partir do primeiro ano do ensino médio, você já Segundo, começa a acho, focar né? nisso. Geralmente segundo ano, geralmente é do segundo ano. Primeiro ano ainda é pra, Geral, como geral. o aluno, o professor não sabe ainda o que o aluno quer e tal, tá uma coisa muito nova, então o primeiro ano é tudo geral, todo mundo faz a mesma coisa, e é a partir do segundo ano que vai modificando um pouco aqui, um pouco lá. Que nem, por exemplo, a Sarah acho que também talvez, eu nunca estudei física no Japão. Nunca. Eu não sei. Nunca. Eu não sei fazer as contas de física. Eu sou totalmente Mentira! leiga. Às vezes o Rafael, Que meu namorado, sonho, fala, nunca ter tipo, eu falo. E história do mundo também. Tipo, eu sei o que eu estudei no Brasil, porque lá você escolhe até a história que você quer estudar. Eu estudei Isso, história do se a Japão. história mundial ou história do Japão. Então, Gente, que dividida sonho. também. Eu odiava física de todas as minhas forças. Que sonho eu nunca ter estudado física. Porque eu nunca usei física pra nada na minha então, mas vida. poderia ter, né? Vai que. Mas eu, Rafael, às vezes fala alguma coisa e fala, tipo, eu não faço ideia do que você tá falando. Sara, é matéria de colegial. Então, né? Vamos lembrar vamos um pouquinho voltar da minha aqui. história. O problema é que a gente sofre muito isso, esse bullying, né? Então, a gente não Demais, estudou, ninguém e entende. agora? E agora? Nossa, eu sou total humanas, assim. Tipo assim, qualquer coisa que eu preciso fazer conta, eu passo pro meu marido. Falo assim, faz aqui pra mim. Vocês são um casal perfeito, né? Tipo, um completa o outro, pronto. Com Rafael certeza. também, exatas, então pronto, a gente é uma maravilha. Eu acho que tem Mas- que ser sempre assim. Casal tem que juntar exatas e humanas, sempre. Dá a mão e vamos lá. Vamos lá. Biologias e medicina, daí eles se viram. Aí eles escolhem o que eles quiserem. As suas aulas na faculdade, elas eram em inglês ou em japonês? Não, era tudo... Tirando as aulas que é pra você estudar inglês, era tudo em japonês. E a faculdade que eu fiz foi a faculdade da província de Yamanashi, né? Como se fosse uma escola estadual aqui no Brasil, né? De Yamanashi, que eu fiz comunicação internacional. A faculdade chama comunicação internacional. E aí, dentro desse curso, né? Você tem a possibilidade de tirar o certificado de professor de inglês, professor de japonês e professor de japonês para estrangeiros. Que no caso eu fiz essas aulas de professor professor de japonês para estrangeiros, né? O seu currículo muda totalmente. Então, tipo, dentro Isso. do mesmo curso, você tem diversos caminhos a seguir. E aí o seu... Pra você ver que comunicação no Japão, eles pensam de uma outra forma, não é a mesma comunicação que tem no Brasil. Sim, mas tem bastante, né, jornalistas, né, críticos que dão aula de como fazer um texto sobre mídia social, mas você, mesmo dentro disso, você pode ver onde que você quer ir, né? Se você quer mais da parte de lecionar, se você quer parte... como chama? Mascome em português? Ai, meu Deus. A gente tem esse problema, tipo, sabe a palavra em japonês, mas não sabe em português. Pega o dicionário. É negócio de mídia, né? Mascome. É mass communication. Comunicação, Mídias sociais? os meios de comunicação de massas. O meio de comunicação, né? Rede social. Tipo, Comunicação de massa. Jornal, né? Televisão, né? Também tem esses... Mas o engraçado é que isso é tipo assim, esse certificado que você tirou, provavelmente aqui teria que fazer uma faculdade de letras, né? Isso. Aqui não, Isso, aí no Brasil. Tanto que o dentro... Felipe tentou, né? Na época Revalidar. que a gente voltou, ele tentou revalidar. E aí ele ficou, tipo, 1 ano na USP tentando revalidar, pagando um absurdo. Eu vi isso e falei assim, deixa, eu vou fazer outra faculdade. O processo Foi de mais fácil revalidação de diploma no Brasil é um pouquinho ruim. Porque não bate, Eu você tem que ter 70% Porque não bate, de né? equivalência. E não Sim. tem. Nossa, até pra você trocar de faculdade, de uma faculdade pra outra no Brasil, se o nome da matéria não está igual ao da faculdade anterior, tipo assim, você não vale. Tipo assim, sei lá, você fez teoria da comunicação 1, mas na faculdade que você quer trocar é comunicação teórica. Não é, mas é a mesma matéria. Mas se não tem o mesmo nome, já não pode mais. Eu imagino como deve ser trazer currículo É exterior. horrível. Tipo, Sim, um é muito pesadelo, ruim. de verdade. Tanto é que eu decidi fazer outra faculdade aqui. Foi mais fácil do que revalidar.
Nós dois, né? Nós dois Nossa. fizemos. Tipo, a gente tem uma faculdade Mas de Japão no a Brasil faculdade pra- do Japão é muito legal, eu gostei bastante. Se você quer fazer um intercâmbio, né, alguma coisa, nossa, eu recomendo muito, porque é uma realidade totalmente diferente que nós temos no Brasil. E se você fosse falar, pra você fazer uma faculdade no Japão, você teria que ter mais ou menos que nível de japonês? Se for uma faculdade que não tem quase nada de aulas em inglês, eu falo para ter pelo menos um N2. 2, N2, mais ou menos. Porque você vai ter que escrever bastante relatório, né? As provas é basicamente você fazer um relatório sobre alguma matéria. São poucas matérias, né? Depende muito de qual matéria que você estuda, mas são poucas matérias que é uma prova mesmo, né? Muitas matérias são você fazer uma um trabalho sobre aquecimento global, né? Tudo escrito, né? Não à mão, obviamente, no computador, mas 3 páginas, por exemplo. Né? Então é muita coisa, tem que escrever bastante. O N3 você estaria tipo, fazendo uma faculdade com muito esforço. Com muito esforço. O N3 é com bastante esforço, daí você tem que estudar bastante. Sim, porque o N2 você já começa a entrar nessa parte mais... Isso. de escrita mesmo. acadêmica, né? Uhum.